e amparo. Bem, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Diversidade Operacional. É um canal que foi criado por mim e pelo meu amigo de muitos anos, Marcelo, doutor Marcelo. E esse canal irá tratar de vários assuntos, alguns polêmicos, outros nem tantos, mas são assuntos que estão sendo aí discutidos no dia a dia, na sociedade, e que eles suscitam das pessoas um maior esclarecimento. Suscitam discussões aprofundadas, mas, antes de qualquer coisa, que a gente possa estabelecer aqui algumas premissas de que não se trata de estudos academicistas complexos que irão tornar mais difícil a compreensão desses assuntos. Ao contrário, eu e o meu amigo Marcelo e outros convidados que estaremos aqui, o intento dessas reuniões é justamente facilitar, exercermos a nossa atividade de explicadores de alguns desses assuntos, como o de hoje, que é um tanto quanto polêmico, vai tratar sobre a legalização das drogas, da maconha em si, e o que é mito e o que é verdade nesse assunto. Eu espero que o assunto agrade aos convidados, tá? Já temos aqui 5 pessoas assistindo. Eu peço a vocês que façam seus comentários, deixem aqui no chat as perguntas, e se tiver alguém aí disposto a participar, a gente vai abrir, faz o convite e traz aqui para a live também, tá bom? Eu vou passar agora a palavra ao colega Marcelo para que ele se apresente. Ok, pessoal, boa noite a todos que nos acompanham, aqueles que verão a posteriori, deixando aqui um grande abraço, pedindo que você não esqueça de curtir, compartilhar, ok? O nosso canal, comentar. O feedback é importante, a gente está começando, tudo é muito provisório, você percebe isso, nós estamos evoluindo com o tempo, tá? Mas vai seguir direitinho, né? Aqueles que não me conhecem, eu sou Marcelo Tadeu, é o meu nome, né? E mais conhecido como Marcelo Penha, mas aqui pelo canal ficará Marcelo Tadeu, né? Dado algumas vinculações do nome Marcelo Penha em um viés mais político, enfim, outras caminhadas. Essa caminhada aqui é uma caminhada de troca de conhecimento, de compartilhamento de conhecimento, de propostas de pensamento, de reflexões, né? De modo que a gente possa, né, trocando esses pensamentos e essas concepções, chegar a uma maturidade de conceitos, né? Ou seja, está forjando aí conhecimento. Aqueles que entendem a linguagem de inteligência sabem exatamente o que eu estou falando. Eu queria agradecer a todos os presentes, né? Dizer que o tema é um tema polêmico, é polêmico, né? Porém, será tratado sem hipocrisia, será tratado à luz realmente de uma realidade que vivemos, e quanto profissionais da área de segurança e especialistas nessa área, né, nós possamos aqui passar um pouco de experiência prática no quesito de jornadas aí de trabalho, né, efetivo em cima do tema, né, como também poder aqui fazer umas reflexões junto com vocês a respeito de toda essa narrativa, de toda essa polêmica que está em torno aí numa tramitação no STF com os nossos ministros, né, tentando, à luz do direito, maturar aí, dado a enxurrada, né, de mandados de segurança e outras coisas que são feitas, né? Eu vou parando por aqui, deixando com o doutor Batalha a continuidade da fala, nesse momento. Trataremos hoje, amigos, da questão da descriminalização das drogas, em específico da maconha, e dessa polêmica que envolve aí a nossa Suprema Corte, e também a questão desse processo estar tramitando no Congresso Nacional. Mas
ambas as vertentes com propostas diferentes. Nós iremos aqui abordar, de maneira mais técnica, a questão que permeia hoje no STF, tá? Para que a gente possa afastar alguns mitos, tá? A gente vai entrar rapidamente em alguns conceitos, para que a coisa não fique muito enfadonha, e daí a gente vai lançar mão de algumas polêmicas, descartarmos logo de início outras, e não se pretende aqui exaurir essa polêmica, mas nós iremos aqui, pelo menos, algumas que já estão superadas, iremos descartar para que a gente possa continuar firme nessa luta. Temos opinião formada a esse respeito, tá? E, é claro, dentro de uma hermenêutica jurídica que nos permite essa inferência, mas também nós absorvemos ali, através do senso comum, do conhecimento popular, o que é que o povo, o que é que a população pensa sobre esse tema e qual a opinião dela em torno dessa polêmica. Bom, eu vou subir o vídeo agora. Okay. O vídeo ele é um resumo dessa situação. É um texto que nós criamos, é um vídeo originário e de direitos autorais do canal, como nós produzimos. Ele vai fazer um pequeno resumo dessa polêmica que nós iremos tratar hoje no nosso canal. Tudo bem? Você é a favor ou contra a descriminalização das drogas no Brasil? Quanto à maconha, você acha que o uso recreativo deve ser legalizado no Brasil? Você tem mais argumentos favoráveis ou contrários acerca deste tema? E o que de fato a nossa lei determina a respeito do uso de drogas no Brasil? E o que os especialistas pensam e as autoridades de fato pensam sobre este assunto? Quer saber tudo acerca deste tema? Então cola aí no vídeo. Eu e meu colega Marcelo viemos para a nossa terceira live, onde discutimos os assuntos polêmicos e que estão hoje no seio da sociedade. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. E claro, ative o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos. E se você gostou deste vídeo ou não gostou também, deixe o seu comentário. É importante também que você comente a respeito de novos temas para a gente debater aqui no canal. Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Olho na tela. Assunto bastante controverso, a descriminalização das drogas divide opiniões. Embora haja leis que regulem a comercialização e o consumo ao redor do mundo, no Brasil este tema permanece sem definição. Nesse sentido, a sociedade brasileira tem como uma de suas grandes polêmicas a questão da legalização e descriminalização do uso da maconha, mesmo sendo essa a substância ilícita mais consumida no mundo. E claro, aqui no Brasil também. Além da legalização para o uso em diversos países desenvolvidos, a maconha também possui propriedades terapêuticas, sendo indicada para o tratamento de doenças como epilepsia e câncer. Com esse objetivo, o canabidiol, presente na maconha, foi retirado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da lista de substâncias proibidas em território brasileiro, agora em 2020. Quanto ao uso recreativo da substância, a questão ainda se encontra em debate em diversas camadas da sociedade brasileira. Descriminalizar é retirar o uso de drogas do âmbito penal. É mudar o enfoque? Descriminalizar não é liberar o uso de drogas propriamente. Por exemplo, como ocorre com o álcool e com o cigarro aqui no Brasil. Essas são drogas lícitas, mas você não pode consumi-las em qualquer lugar. Há certas proibições. Descriminalizar, como já mencionava, significa que tal fato não será mais tratado como crime, apesar de isso não importar em uma autorização para o consumo da droga. Já despenalizar o uso de drogas significa não punir o usuário com prisão, mas continuar punindo com outras medidas, como já ocorre aqui no Brasil, conforme exposto na Lei no 11.343 de 2006. Por fim,
Legalizar é uma autorização expressa quanto ao consumo da droga, significando que passa a ser um fato cotidiano. Cabe dizer que, de acordo com o artigo 28 da Lei No. 11.343, de 2006, o juiz é o responsável por determinar se a quantidade de droga encontrada com o indivíduo se destina ou não ao seu consumo próprio. Para tal, o juiz leva em consideração fatores como a quantidade encontrada, o tipo de droga, o local e as condições em que houve a apreensão, a situação pessoal, social, de conduta e os antecedentes do indivíduo imposto da droga. As penas previstas para os usuários de drogas são advertências sobre os efeitos do uso das drogas, não somente em relação à saúde do usuário, mas em relação às consequências maléficas no convívio social, principalmente no tocante à convivência em família, prestação de serviços à comunidade e obrigatoriedade de frequência em problemas educativos. Portanto, em nosso país, o usuário que for pego com uma quantidade de droga determinada como sendo para consumo próprio não terá sua reclusão decretada, dependendo dos fatos. Ressaltamos ainda que uma nova regulamentação da Anvisa, em vigor desde março de 2020, autoriza a venda de derivados da cannabis nas farmácias brasileiras com retenção de receita renovável a cada 60 dias, no padrão dos medicamentos de controle especial. Ou seja, no Brasil, hoje é autorizado o consumo terapêutico da maconha ou de seus derivados. Aprovada em dezembro de 2019, a mudança é para agilizar, facilitar e ampliar o acesso das substâncias a pacientes com epilepsia e esclerose múltipla, mal de Parkinson e até de dores crônicas. Antes, era preciso fazer um pedido de importação Anvisa. A autorização podia levar até 90 dias para ser concedida. Hoje, o tempo de espera caiu para poucas horas, sendo impossível sair da consulta com o médico direto para a farmácia e realizar a compra do medicamento. Mas a medida está longe de colocar o Brasil no avaluado do uso medicinal da maconha. Primeiro, porque ela tem prazo de validade. Ela deve durar 3 anos, até que haja nova avaliação dos resultados no período. Bom, queridos amigos, como vocês puderam bem observar no nosso vídeo produzido aqui pelos moduladores, e antes, meu querido, agradecer ao nosso Valentino, nosso narrador. Ah, com certeza. Contribuição Muito dele top. aí, fabulosa, voz de Muito Cid Moreira. Cid Moreira. Cid Moreira do canal E ele ainda Diversidade fez a Operacional. tradução para outras línguas. Não sei se Já deu para eu perceber. percebi. Agora eu quase ia mandar um abraço para os muchachos que estão nos acompanhando. Perfeito, perfeito. Então, vejamos, vamos lá. A gente fez aqui um fluxograma para ficar mais fácil a questão dos mitos e da realidade. O primeiro mito que a gente vai derrubar logo aqui de cara é a questão de você usar isso como argumento para a questão da legalização. Então, como vocês puderam observar na narração, o canabidiol ele foi aí retirado pela Anvisa no ano de 2019, doutor Marcelo, Ok. da lista de substâncias proibidas. Ou seja, não há mais de se falar em uso desse argumento de liberação da maconha para uso medicinal. Por quê? Porque ela já está sendo usada. O canabidiol, esse princípio ativo. Uhum. E aí nós nos juntamos, formamos fileira, no sentido de que é essencial, extremamente essencial, o uso dessa substância para o tratamento de pessoas com câncer e outras doenças degenerativas. Tá? A luta Epilepsia. das famílias, das mães, percorrendo aí a Anvisa atrás de autorizações, doutor Marcelo, que perduravam aí pelo menos 180 dias para serem autorizadas. E só que as crianças e seus filhos, as doenças, não esperavam. Então você imagine a dor dessas famílias e, graças a Deus,
o Estado brasileiro reconheceu essa necessidade e, em 2019, a Anvisa ela retirou, como o texto narra. Bom, mas o que eu vou tentar aqui ser bastante natural, fluir o pensamento, tirando, pelo menos a minha ideia é essa, tirando toda essa capa de hipocrisia, né, que gira em torno do tema, né, e talvez alguns desconhecimentos. Só para você ter uma ideia, meu amigo, eu tive em Brasília certa vez e estava lá no Congresso, não que eu fui participar, eu encontrei com eles lá, do movimento nacional de liberação do canabidiol, né? E com as camisas e tal, e me solidarizei e me solidarizo e sabe, e sei o quanto é importante a cannabis dentro da esfera da medicina, de tratamentos para pessoas com certas situações delicadas de saúde. Gente, num país continental como o nosso, né, onde predominam as culturas dos povos originários, né, e aí eu vou botar, inclusive, os negros como povos originários do nosso país, nós somos mestiços, né? Então esse país não tem brancos, tem mestiços, né? O nosso país é carregado de uma cultura, né? Quer sejam com os pajés, quer sejam com os curandeiros, da tradição da medicina natural, chamada medicina complementar. Então é natural na nossa cultura, e aqui no Maranhão muito mais, aqui pré-Amazônia, daqui a pouco você entra no Pará, já vai à Amazônia propriamente dita, que as culturas cultivem, que as pessoas cultivem, né? Maconha, né? E façam uso medicinal de forma empírica, muitas das vezes, é comprovado, eu não tenho dúvida disso, que é comprovado as benesses, né, do canabidiol, do uso medicinal da maconha, sabe? E aí eu olhando aqui algumas coisas aqui do STF, do ministro Barroso, que eu concordo numa fala com ele, mais à frente a gente vai tecendo com mais comentários. Eu sou uma pessoa que eu venho de um entendimento das bandeiras sociais, ok? Isso é de família, né? De bandeiras sociais, e sempre lutei por essas causas, né? E principalmente, por isso que eu fiz questão de entrar logo com essa argumentação, eu combato a hermenêutica seletiva criminal, que nesse país hoje está mais do que latente, né? A questão de o crime foi cometido por quem para que eu diga ou julgue essa pessoa criminosa ou não. Eu ache um malabarismo jurídico para que eu possa inocentar. Então tá, olha, meus queridos. Esse aqui foi o recurso extraordinário que chegou ao STF, tá? 635.659, tá? São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse recurso ele teve repercussão geral, doutor Marcelo. Então, há uma diversidade de soluções, ou de sentenças, ou de acordos, nos mais diversos tribunais, inclusive estaduais e federais. Quando isso acontece, né, e quando há sagacidade, como a desse senhor, bem aqui, ó, esse defensor público do Estado de São Paulo, certo? O que foi que ele fez? Ele arguiu como tema de defesa, entenda. O Leandro Castro Gomes. Isso, né? Perfeito. Defensor público. Ele arguia que, em tese de defesa, a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, que é a nossa lei brasileira, a lei nacional, que trata sobre a questão das drogas. Lá no caput, doutor Marcelo, dessa lei, nós temos ali os elementos, e aí a hermenêutica jurídica pura, nós temos os elementos objetivos do tipo a posse, transportar, trazer consigo. Eu vou parar bem por aí.
Porque justamente ele pegou esses dois elementos objetivos, olha só, objetivos do tipo, que é o que está lá na lei, e ele arguiu a inconstitucionalidade, porque esses dois dispositivos estariam ferindo a Constituição, especificamente no seu artigo 5º, que trata sobre o direito a intimidade, vida privada. Então, ele fez o que a gente chama em direito de controle de constitucionalidade em sede difusa. O que eu digo, indo para aqui para um raciocínio bem claro, né? O que eu vejo é que o país caminha a largos passos, né, para o narco-estado, né, já que nós temos aí uma política completamente contaminada também, né? E aí vem, acho que o professor estava falando era sobre isso, né? Eu acho que o que está em pauta aqui nesse país hoje, esse tal debate, né, da descriminalização da maconha, tantos gramas, não sei o que, medicinal, não é medicinal, é um negócio assim tão hipócrita, porque se fala em uso medicinal, se fala nisso aqui, e esses congressistas, eles falam numa preocupação com saúde, não, mas isso, e aí inclusive emperra o debate, não, porque a saúde, que saúde? É a pergunta que eu faço. Que saúde pública que esse país tem? Gente, eu estou sendo muito comedido aqui, porque eu sou policial da ativa. E nós estamos num Brasil de democracia relativa. Perfeito. Eu vou aqui já terminar o raciocínio e a gente se encaminha para o final, respondendo aqui a pergunta do doutor Alex. E o pessoal está me mandando aqui no WhatsApp as perguntas. Eu gostaria que postasse aqui no chat, que fica mais fácil para a gente responder. Eu vou só finalizar aqui com os votos e o resumo do que está sendo proposto para tentar reverter aquilo que eu mostrei anteriormente. Ou seja, o juiz, como a lei diz, ele vai usar critérios subjetivos. O eminente ministro, que você já citou, tá? Ele propõe a adoção de critérios objetivos. Tá? Sim. Por quê? Fazendo isso, eu uniformizo a condutas do pessoal de base. Policiais, enxuga e a coisa fica mais prática. Policiais, delegados, promotores. Eu não vejo como objetivo, eminente ministro. É proposto aqui que o transporte, aquelas condutas objetivas, sim. Tá? Transportar, trazer consigo, sim. Que se for entre 25 gramas e 60 gramas, não seja ato típico. Sim. Eu vou repetir. Para ser crime, precisa estar acima de 60 gramas. Cara, meus amigos que estão aqui até essa hora, raciocinem comigo. E se o cara vai lá, digamos, o infrator, ele dá 10 idas e volta, carregando 25 gramas. Ele está cometendo crime? Não. Mas quanto efetivamente ele já transportou? 250. Não tem nada de objetivo nesse critério. Esse eu te confesso que eu ainda não entendi. Como é que ele vai se tornar em objetivo para dizer se a conduta de transportar ou trazer consigo é ou não crime? E qual seria esse outro critério proposto? Plantação. Dá até vontade de rir, cara. Plantação de até 6 plantas femininas. Feminina não, perdão, fêmeas. Eu estou reproduzindo o texto. O que significa isso, doutor? Onde é que eu vou cultivar essas 6 plantas? Imaginem vocês, 6 jarrinhos de planta fêmea da sativa cannabis negro, é o nome científico da maconha. Onde é que eu vou plantar isso aí? Onde é que eu vou? Eu vou cultivar na minha casa, doutor? E se eu tiver uma criança aqui dentro, doutor? Eu já vou estar expondo ela àquela substância? Qual é a objetividade nisso daí? Se eu plantar, eu não vou mais precisar sair para ir comprar. Eu não vou precisar mais sair para transportar. Tá bom.
Eu prefiro expor os meus, porque isso pode dar certo em alguns lares, em alguns lugares. Eu não vejo nenhuma objetividade nisso daí. Que fique logo, que não fique nenhuma dúvida aqui. Tá? Então, isso é falácia. Isso é sofismo. Não, eu não posso validar um argumento desse. E aí, já encaminhando aqui, doutor, partindo para a pergunta, ou seja, só resumindo aqui, não se chega a nenhum consenso, eles tiveram ali aquelas discussões, e aí, doutor, só contrariando um pouquinho Vossa Senhoria aqui, eu acho que a discussão é válida, ela é muito pertinente, né, porque ela está no nosso meio, no meio social, mas fica a pergunta, por que não há consenso? Então, eu aumento a repressão ou eu legalizo logo de vez? Eu tenho opinião. Eu não acho que esse aqui seja o fórum indicado para expressá-la, tá? Mas eu tenho a minha opinião, mas eu acho que ficou tacitamente aqui explícito qual é. E eu não abro mão disso. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 28 anos, tá? E como policial passei a minha vida inteira vendo como isso destrói a vida das pessoas, tá? E não o Estado tem que abrir mão de outras coisas. Como está fazendo interferência em questões econômicas. Mas existem algumas coisas que elas são condições sine qua non para a atuação estatal. Essa é uma delas. Vou usar uma metáfora que está muito em voga. Eu não posso liberar o paciente doente porque não tem mais tratamento para ele. É o que nós estamos querendo fazer. Eu vou liberar o cara que está com câncer porque não tem mais tratamento para ele. Ou seja, eu, como Estado, eu vou legalizar porque eu não posso usar de instrumentos inteligentes para combater, porque o ideal, meus amigos, é claro que a comparação é válida. Assim como houve na década de 20 nos Estados Unidos, a questão do contrabando de bebida alcoólica, e gerou muita morte, ocorre com o tráfico de drogas em tempos contemporâneos. Não vamos ser hipócritas. A problemática é essa. O argumento é esse. Vamos legalizar, e aí a gente acaba com o tráfico de drogas. Seria muito fácil se fosse simples assim. Talvez eu possa resolver o problema do tráfico realmente. Mas assim, não foi, meu digníssimo, não foi isso que aconteceu nos países onde foi liberado. Os países que liberaram estão voltando ao debate e retrocedendo, porque gerou um pandemônio público de problemas que o Estado não conseguiu. O Brasil, gente, nós estamos. Eu acho que o que está se tornando aqui é o seguinte: transformar esse país num narco-estado, essa que é a minha opinião, entendeu? Mesmo que isso custe a vida de quem quer que seja, tá? E a gente vê isso aí fora, sabe? Com a decadência da moral, da insegurança jurídica e da democracia relativa, que propicia um cenário maravilhoso, sabe? Das facções apoiando agora, vão começar aí as campanhas políticas e tudo mais, e, na verdade, no fundo, se nada for feito, nós estamos caminhando para uma Colômbia, sermos uma Colômbia, né? Bom, eu vou parar aqui porque eu ia falar coisas que eu não posso, mas... Vamos responder as perguntas aqui. O Alex, o professor Alex, ele perguntou qual o propósito da legalização quando se trata de país de terceiro mundo. Tá bem? Doutor Alex, a opinião que eu tenho a esse respeito, ela vai se dividir em dois pontos. Primeiro, o propósito. Eu vou deixar para o final. Mas ela não é um problema típico ou exclusivo de países de terceiro mundo. Nós temos aí essa problemática nos Estados Unidos, e diga-se de passagem, dos 58, 57, 58 estados norte-americanos, 50 já adotaram a legalização da maconha.
Se tá lá os zumbis andando pelas ruas na Califórnia lá. Nós estamos falando dos Estados Unidos. Lá nós temos o The Walking Dead lá das drogas lá na cidade, por Nova York, pelos metrôs. Tá lá a falência, tudo. Quer dizer, aí tá se debatendo essa porcaria aqui? O país que já é uma merda? Desculpa, gente. Enfim, vai lá, continua. O senhor está dizendo, doutor, deixa eu ver se eu estou entendendo. O senhor está dizendo, então, que é um erro. É um erro. É um erro. Quando eu quero suavizar, vamos colocar assim, como bem disse aqui o defensor, o Leandro Castro, que criou muito bem, fundamentou isso, a questão de ferir o artigo 5º, tal, ele tentando dar liberdade para a vida privada. Não, se o cara quer fumar um troço que vai deixar ele débil a longo prazo e sendo esquizofrênico e com ansiedade e tudo mais, sim, o que é isso aí? Então, acho que o defensor ele foi por esse viés, né? Pô, tá virando, o cara tem o direito. Qual é o mal social, qual é o bem que está sendo tutelado aí, ameaçado, quando o cidadão pega um cigarro de maconha dentro do apartamento dele, dentro do sítio da fazenda dele e fuma? Nenhum. Mas, para mim, fica claro, porque é um país que não tem minimamente condições de subsidiar um projeto como esse, de poder liberar para aqueles que queiram, dentro de uma idade X, guardando, porque crianças e adolescentes é que nem podem tocar nisso, essa que é a verdade, pelo malefício que faz, maior na faixa etária deles, né? Um país que não consegue nem saneamento básico, cara. Isso aqui é um Zimbábue. Não tem estrutura mínima para isso, nem de saúde. Como é que se envereda por um projeto como esse, cara? Tem alguma coisa errada. E a coisa que eu consigo enxergar nisso é, na verdade, é que o crime organizado, muito bem capilarizado, sabe? Infiltrando agentes em todas as esferas de poder e de estrutura estatal. Inclusive, 6 meninos foram tirados da prova do concurso da PM, né? Não sei se foi no Rio, se foi em Fortaleza, que eram criminosos que estavam fazendo concurso para compor em polícia, né? Quer dizer, o crime se organizou e o Estado perdeu o chão, se desorganizou. Mas aí eu caio numa coisa que é tese minha. É minha. A desorganização interessa. Ninguém que ache que existe um gestor bobinho nisso tudo. Não, caô, rapaz, é porque o cara não pensou. Mentira. Isso tudo é parte de uma arquitetura, de um plano maior, né, que é atender os anseios do narcotráfico, sabe, mundial, sabe, e atender às demandas da narcopolítica, sabe, que muito se beneficia do dinheirinho para as campanhas que está chegando aí abraço de pobre, de negro, de criança, de remelenta, está chegando a hora aí. E não é. Porra, aí fico indignado, porque tem coisas que, sabe, realmente eu não posso, mas tá na cara, porra, tá na cara. Aí se perde um tempão com esse troço. É isso, cara. Eu não consigo ver outra coisa. Eu não consigo ver. Eu consigo ver que estão, de forma forçosa, empurrando o país para se tornar um narco-estado, sabe? E desmoralizando polícia, sabe? Desmoralizando todo o trabalho que você bem botou, o delegado, que é a autoridade policial, ele tipifica, ele está no momento da ação, é quem prioritariamente tem condições de ter a visão, a visibilidade do ato praticado, os policiais que lá conduziram, os colegas da Polícia Militar, porque observaram a conduta no local, o ânimo que aquele cidadão estava, para chegar e dizer, não, ele estava traficando, não, eu peguei esse rapaz, porque eu já vi conduta de policiais militares conduzindo o rapaz porque estava só consumindo, e os policiais, muito dignamente, colocaram, não, estava só consumindo, nós pegamos aqui, mas trouxemos para cá. Por quê? Porque, querendo ou não, a polícia, em muitos casos, ela acaba, as viaturas ficam fazendo papel de ambulância, pô, para uma situação dramática social que nós estamos vivendo. Então, o delegado, que é aquele que está ali na ponta de lança com todos nós ali, tipifica, observa a situação do calor do acontecimento, aí daqui a pouco aí vai para um que está no gabinete, o ar-condicionado, tomando suco de laranja, muito bem, obrigado, papapá, tatatá, chegou de férias agora, de Nova York, está lindo, o casamento está indo bem, está maravilhoso, apaixonado, que passa para o outro, que também está do mesmo jeito, esquece da base, que estava no combate do fogo, e aí retira isso, ou não se importa como o juiz lá no Mato Grosso,
que libera um absurdo desse? A revelia de quantas pessoas se envolveram com uma operação como essa e o risco que essas pessoas correram. Meu amigo, se não tiver nada nesse país muito sério e muito forte, pode preparar, porque nós já estamos no apocalipse. Não vai chegar apocalipse nenhum, não. Nós já estamos nele, entendeu? Respondendo aqui, é a segunda parte da minha resposta e a primeira parte da pergunta do Dr. Lex. O propósito. Dr. Lex, o propósito, na minha opinião, é estritamente econômico, é comercial, tá? Eu não veria problema, a priori, nessa questão bem, eu como um conservador. Inclusive, tem algumas, eu não vou chamar de teses, porque elas não estão submetidas à premissa da experimentação. Para chamar mais de fofoca acadêmica, de que na época da pandemia, doutor Marcelo, quando os comércios fecharam, quando a economia mundial ajoelhou-se ante a pandemia, e o que teria sustentado os mercados foi o capital gerado pelo tráfico ilícito de entorpecentes no mundo inteiro, através da lavagem de dinheiro. Porque nesse crime específico, o que se faz é pegar o capital oriundo do tráfico de droga, investi-lo em um negócio, colocando ele novamente no mercado. Essa é a base da lavagem de dinheiro. Tá? Eu não discordo muito dessa fofoca acadêmica. Contudo, eu não tenho provas, tá? Mas não é muito difícil. Eu não sei se eu consegui responder, doutor Alex, mas na minha opinião, porque a gente não vai exaurir esse raciocínio aqui. Tá? Então, você tem um propósito econômico e, na minha opinião, não se trata de uma exclusividade de países de terceiro mundo. Tá? Vem para cá, mas vai para os Estados Unidos, vai para a Holanda, vai para a Inglaterra. Tá? Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Pronto, doutor, eu gostaria de ir encaminhando aqui para o final. Tá? Eu fiquei muito satisfeito, tá, com essa live. Eu queria agradecer aqui a presença de todos os meus queridos convidados que estão até aqui. Dentro das nossas limitações, a gente... Gente, a gente vai ficando por aqui. Eu vou botar um vídeo motivacional que ele foi escrito por mim. No final de semana, quando eu não tenho nada para fazer, eu me dali agora para trás escrevendo. Eu ainda não sei exatamente qual é a característica literária. Não é poesia, não seria tão usado. Mas esse texto que vocês irão ver agora foi eu que escrevi, baseado num livro cujo nome é A Arte da Guerra para o Conflito. Conflito e Espiritualidade. Tá bom? E eu já até emprestei aqui para o doutor Alex, e aí eu estou começando a fazer as minhas composições. E eu expressei agora em forma de vídeo, e vou deixar ele aqui para vocês, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo, tá? Eu agradeço fortemente a participação de todos vocês aqui. E queria dizer que na próxima quarta-feira, não é isso, doutor Marcelo? Sim, a gente já tem algum tema aí, alguma coisa? Não, a gente não tem nada ainda pré-pensado. A gente, no decorrer da semana, matura, até porque a gente tem tido, como o pessoal está vendo, algumas coisas técnicas que precisam ser vistas, né? Mas, com certeza, o próximo tema será tão interessante quanto esse, né? Eu peço perdão, acho que o Alessandro também, em relação a... É um tema que puxou muita tecnicidade, muita coisa técnica do direito e tal. Isso cansa, né? Isso é enfadonho para quem não é da área, né? Se é enfadonho para a gente que sabe, avalia. Então a gente pede desculpa, mas é porque teve que ser tratado com bastante cuidado e muita coisa não foi dita, muita coisa não pôde ser dita, porque a democracia é relativa, entendeu? Tá bom. Gente, um abraço a todos.
Eu vou deixar aí o vídeo, À tá? É medida minha que homenagem para vocês. navegamos Um abraço. pelas águas turbulentas da vida, é essencial cultivar a fé inabalável que nos permite vislumbrar a luz além da escuridão. Pois mesmo nas noites mais sombrias, o fulgor da esperança brilha como uma estrela guia a orientar os passos do viajante. É na confiança inabalável no destino, permeada pela compaixão e pela espiritualidade, que encontramos a força necessária para transpor os mais intrincados labirintos da existência. Diante das vicissitudes que permeiam a existência, sejam elas de cunho material, físico ou metafísico, é crucial cultivar a serenidade interior. Em circunstâncias adversas, quando as águas tumultuosas da aflição parecem prestes a nos submergir, a riqueza material revela-se uma frágil proteção. Pois ainda que o farto tesouro se avolume aos pés, sem a chama interior da energia, da vontade e da paixão, é como um castelo de areia diante da maré impiedosa. A jornada do ser humano sobre a Terra é marcada por um intricado emaranhado de desafios e provações, que testam a sua resistência e forjam o seu caráter. Em momentos de infortúnio, quando as sombras da adversidade pairam densas sobre o horizonte, é na firmeza do espírito que residem as verdadeiras armas do vencedor. Aquele que, munido de compaixão e espiritualidade, ergue-se altivo diante das tormentas da vida, revela-se como um colosso inabalável em meio à tempestade. Os caprichos do destino lançam-nos, por vezes, em terras áridas e hostis, onde a esperança parece fenecer sob o peso das agruras cotidianas. Todavia, é nos momentos de maior desolação que se revela a verdadeira grandeza da alma humana. Pois mesmo quando os recursos materiais escasseiam e a saúde vacila, é na fortaleza interior que reside a verdadeira fonte de poder e superação. As agruras e tribulações que permeiam a jornada humana não são senão oportunidades disfarçadas de crescimento e aprendizado. Pois é nos momentos de maior desafio que se forjam os espíritos mais resilientes e os corações mais compassivos. Aquele que compreende a verdadeira natureza das provações encontra nelas não apenas obstáculos, mas também trampolins para o progresso interior. O fardo da existência, por vezes, parece pesar sobre os ombros do ser humano com uma insuportável gravidade. Contudo, é nos momentos de maior tribulação que se revela a verdadeira força do caráter. Pois é na adversidade que se forjam os espíritos mais resilientes e se manifestam as virtudes mais nobres. A compaixão e a espiritualidade se erguem como faróis luminosos em meio à escuridão da aflição, guiando o navegante rumo à segurança das águas serenas. Em tempos de incerteza e inconstância, é preciso cultivar a calma interior que nos permite enfrentar as tempestades com serenidade e coragem. Pois mesmo quando as ondas da adversidade ameaçam nos engolir, é na firmeza do espírito que encontramos a verdadeira proteção. A compaixão e a espiritualidade se erguem como baluartes inabaláveis diante das intempéries da vida, oferecendo abrigo e conforto ao viajante exausto. A jornada humana é marcada por uma sucessão de desafios e provações que testam a nossa capacidade de resistência e superação. Em meio às tormentas da existência, é na firmeza do espírito e na nobreza do coração que encontramos a verdadeira fortaleza. A compaixão e a espiritualidade se revelam como guias seguros em meio à escuridão, iluminando o caminho do viajante perdido e oferecendo-lhe conforto e amparo.